cada um. E sobre o Bitcoin? É só Bitcoin ou tem outros? É 99,9% Bitcoin. Então, podemos falar que você é praticamente um maximalista. Sim, mas eu diria um maximalista do bem. Tolerante. Não tóxico. Para quem é desse mundo do Bitcoin, tem sempre muita polêmica aí no mundo dos bitcoinheiros. É importante até, por que eu sou um maximalista do Bitcoin? Em termos de investimento, para mim é só o Bitcoin. Porque quando a gente analisa as propriedades do Bitcoin, para mim ele é o único ativo digital que reúne esses atributos. Não é passivo de ninguém, não tem risco da contraparte, não pode ser alterado. É a questão da imutabilidade. Para mim, nenhuma outra cripto tem algo como ele. Não tem mais o seu fundador, não tem uma pessoa influente ou um grupo de pessoas. O Satoshi Nakamoto desapareceu, ninguém sabe onde está. É quase como o Bitcoin hoje ele é irreplicável. Será que seguirá sendo assim daqui 50, 100 anos? Não sei. Mas hoje, para mim, nenhum compete com o Bitcoin quando a gente olha ele como o ouro digital. Para mim, nisso, ele está sozinho. Se quiser falar de finanças descentralizadas, NFT, etc., bom, pode ser outra análise, mas para ouro digital, hoje ele está sozinho. E ainda nesse ponto do Bitcoin, a gente está chegando novamente, né, nós estamos nos aproximando de um halving, que é um momento que, se a gente olha os ciclos passados, ele costuma ser emblemático para o Bitcoin. Não que ele vai disparar logo após o halving, mas geralmente você tem um comportamento de preço subindo antes, na expectativa. Aí vem o halving, até pode ter uma queda de preço, o pessoal realizando parte do ganho, e depois você tem um aumento muito substancial de preço, que foi bem maior nos primeiros halvings em comparação com o que a gente viu nos últimos. Mas mesmo assim, são valorizações de 3 dígitos em termos de histórico, né? No mínimo. Você acha que isso vai acontecer novamente ano que vem? Tá com uma expectativa boa? Ou, como alguns estão falando, dessa vez é diferente, porque, poxa, agora o halving é muito menos emblemático em comparação a lá atrás, porque é uma queda pela metade. Antes era 50 bitcoins, foi para 25, quando quase não tinha estoque minerado. Exato. Agora tem um estoque muito grande e já era pequena recompensa, vai ficar um pouquinho menor, mas o estoque é gigantesco, já tem 19 milhões minerados. Exato. Esse é um fator, sem dúvida. Outro fator, o próprio cenário macro. Se as taxas de juros estiverem em patamares elevados, o que é possível, é um freio assim em valorizações mais expressivas. O mercado não vai estar numa exuberância, liquidez jorrando para todos os lados. Se tiver, a gente regrava esse vídeo para falar o cenário novo. O fator macro é importante. E o próprio nível de preço e valor de mercado do Bitcoin que hoje se encontra. Já não é mais um ativo que valia 50 milhões ou 1 bilhão ou 10 bilhões de dólares. O valor de mercado do Bitcoin supera centenas de bilhões de dólares. Então, sair desse patamar para duplicar ou triplicar, para mim já é mais difícil. Como a gente ainda está num nível de preço que é menos da metade da máxima histórica, que foi os quase 70 mil dólares, a gente está falando agora de 26 mil dólares alguma coisinha, eu acho que eu tenho espaço para ter uma valorização expressiva, talvez 50%, acho que sim, 100% ano que vem, acho que sim. Mas eu diria que a cada halving, que é a queda pela metade da recompensa, essa tendência de valorização expressiva, ela vai diminuir. E esse, para mim, é o futuro do Bitcoin. Se o Bitcoin seguir crescendo em adoção, em uso e valorização, o valor dele tende a se estabilizar. Não vai seguir dobrando de valor a cada ano. Se acontecer isso, é porque o dólar está perdendo poder de compra a cada ano. Aí é um outro problema. Então, em temperatura normal, condições normais de temperatura e pressão, o Bitcoin tende também a se estabilizar em patamar de preço ao longo do tempo. Aproveitando que você está nesse mercado falando de cripto há muito tempo, né, de Bitcoin principalmente, você conhece alguém que, após conhecer de fato o Bitcoin e entender como ele funcionava e passar a comprar com conhecimento do que ele é, que se arrependeu, que voltou a falar assim, não, viajei, esse negócio não tem valor? Porque eu fico pensando que eu não conheço ninguém. E se isso não acontece, então daqui a pouco você tem uma massa cada vez maior de pessoas demandando esse negócio. E pode acontecer aquilo que o pessoal chama de hiperbitcoinização, né? Sim. Todo mundo olhando para aquilo e, ao mesmo tempo, porque o ser humano tem um comportamento de manada, olha, todo mundo que é milionário agora, a nova onda não é mais ter um macaco de NFT, é ter um Bitcoin inteiro para ser um whole coiner, como eles colocam. Sim. Você conhece alguém que voltou atrás? Existe, assim, é raro, mas acontece. Até porque na história do Bitcoin teve algumas cisões na comunidade, na indústria. Sim. Teve a guerra civil do Bitcoin lá em 2017, aí lá se criou o Bitcoin Cash, depois teve o Bitcoin SV e assim por diante. Acontece, mas eu acho que a adoção ela vai ser mais lenta e gradual. O hiperbitcoinização como um evento rápido de aumento de demanda, eu não acredito, até fiz uma palestra sobre isso, mas para mim é uma tendência, eu diria inexorável, que o Bitcoin vai ganhar cada vez mais adoção. E para mim até pode ser paradoxal dizer isso, até mesmo governos vão acelerar essa adoção, porque a gente vê o que acontece no mundo hoje, é muito interessante
Realmente, para quem gosta de história monetária, finanças, mercados, é uma era assim, singular. É no mínimo fascinante tudo que está acontecendo pelo lado da tecnologia, pelo lado da geopolítica, pelo lado da teoria monetária tradicional, porque a gente está vendo uma guerra de padrão monetário, a gente está vendo as moedas tradicionais sendo usadas como arma geopolítica, especialmente o dólar, sanções financeiras contra a Rússia, congelamento de reservas. E esse ambiente todo é que vai também acelerar o Bitcoin como até mesmo um meio de pagamento de liquidação internacional entre os próprios países. Nessa palestra que eu dei, eu lembrei o caso do próprio ouro e do dólar na década de 30, quando lá em 1933, o presidente da época, Franklin Delano Roosevelt, passou aquela fatídica ordem executiva 6102, no dia 5 de abril daquele ano, que ele estava obrigando todos os cidadãos americanos a entregarem o seu ouro, lingotes, moedas, certificados de ouro, sob pena por violação, 10 anos de prisão ou $10 mil de multa. $10 mil na década de 30. Hoje é mais de $250 mil, um absurdo. Mas isso naquela época. Mas o que é curioso é que essa proibição de posse de ouro foi apenas contra os cidadãos americanos. Os países entre si seguiam aceitando o ouro, porque cada um sabe que ele lá vai inflacionar mais a moeda. Tá, beleza, não pode mais restituir em ouro o cidadão, vai inflacionar o dólar. Agora eu vou te pagar em dólar, França. Cara, não, quero ouro, não quero dólar. Então isso significa que mesmo entre países, eles se desconfiam entre si. E quando a gente entra no mundo agora avançando para a época atual, era digital, em que as sanções financeiras, bancos que não podem transferir dinheiro no sistema SWIFT, ou o que é o ineditismo do ano passado, que foi congelamento de reservas, a Rússia, dona da reserva, não pode mais... Não estou entrando no mérito se está certo ou não, mas o ativo era dela. Mas a posse do ativo está com os Estados Unidos, ele é o emissor da dívida, então ele decide se a Rússia pode ou não transferir aquele ativo. E decidiu que não, está congelado. Então quando você olha esse cenário, e você entende até mesmo as dificuldades de custodiar e transferir ouro, quem sabe a gente liquida aqui nesse ativo escasso, que funciona, que é seguro e que... Não tem que atravessar o oceano para liquidar uma transação, por exemplo. Porque literalmente era assim que eram feitas as transações internacionais. Um navio carregado de ouro que tinha que atravessar o oceano para liquidar um pagamento. Faz sentido na era digital? Então eu entendo que é possível num futuro, talvez não tão distante, países entre si, Rússia, China, Irã, pagando em Bitcoin, ao mesmo tempo que proíbem ou restringem Bitcoin para os seus cidadãos, como foi com o ouro no passado nos Estados Unidos. Bem provável. Na verdade, eu fico me perguntando, Urch, se os países já não têm grandes carteiras de Bitcoin, a gente só não sabe, e se essas movimentações de baleias, às vezes é uma China fazendo movimentação, uma Coreia do Norte, do Kim Jong-un. Será que esse cara não tem Bitcoin? E simplesmente a gente não sabe. Tem países que eles são monitorados, né? Porque a Ucrânia criou uma carteira para receber doação. Então a gente viu que a Ucrânia agora tem Bitcoin. Agora, como saber se a Rússia tem Bitcoin? A gente não sabe nem o tamanho de reserva de ouro que eles têm ao certo, que eles escondem esses dados, ainda mais criptomoeda. Mas eu não duvido nada que a gente já esteja nessa era, só não sabemos ainda. Eu acho que estamos. Certamente algum magnata russo, o filho do magnata, alguém ligado ao governo, já deu o bizu lá. Ó, pessoal, compra Bitcoin. Isso não é futuro, já é presente e daqui a pouco vai ser necessário ter Bitcoin. Então, para mim, sem dúvida, isso já começou, a gente não tem como saber. Uma vez eu vi uma analogia que eu acho que é muito adequada assim, para entender o Bitcoin, que ele é uma pólvora monetária. Não é porque ele é bacana, legal, etc. É porque é necessário. Ninguém tem arma porque acha bacana a arma e gosta de arma. É uma arma de defesa. Assim como são as armas nucleares para países, vai ser o Bitcoin para o sistema financeiro. Então, para mim, esse é um futuro que, se já não é presente, logo será uma realidade. E